Quais as grandes questões que o Sínodo traz para o tema da formação? Esta é uma pergunta que está presente no bloco temático que nós estamos tratando agora no programa Igreja Sinodal. É necessário refletir e reconsiderar um novo modo de ser pastor nos dias de hoje. Se a reflexão sobre a sinodalidade questiona a nossa atual maneira de evangelizar, a forma como a Igreja responde à realidade contemporânea e, em muitos lugares, aponta para uma renovação urgente, e isso é ainda mais relevante na maneira como nós enxergamos o ministério ordenado. Para conversar sobre este tema e ajudar a responder esta pergunta inicial, eu recebo Célia Soares e Padre Pedro Igor Leite. Célia Soares de Souza, cristã leiga, mestre e doutoranda em teologia, integra o Conselho de Leigos e Leigas da Diocese de Guarulhos e do Regional Sul 1 e é assessora da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB. Célia, seja muito bem-vinda mais uma vez à Igreja Sinodal, uma alegria recebê-la. Olá, é uma alegria também estar aqui com vocês para essa conversa. E o Padre Pedro Igor Leite é professor de Teologia da Unicap, em Recife, e reitor do Seminário de Filosofia da Diocese de Garanhuns, em Pernambuco. Padre Pedro Igor, uma alegria também recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Bem-vindo. Obrigado, Marcos. É uma alegria poder contribuir de alguma forma, pensando os caminhos sinodais da nossa igreja. Uma alegria estar com Célia também. Obrigado. Bom, quero começar aqui esse programa, pensar para onde vai a nossa formação diante daquilo que o Sínodo sobre Sinodalidade nos aponta. Eu quero começar ouvindo a Célia e a partir do seu lugar na igreja, Célia, mulher cristã leiga, e que está envolvida em vários processos. Você também participou da etapa continental do nosso sínodo. De que maneira que você tem olhado para a formação presbiteral, para os caminhos que o sínodo nos aponta? Uma questão bastante desafiadora e nós precisamos enxergar com bastante cuidado, porque ela traz muitos elementos, sobretudo a partir daquilo que o próprio documento, né, que é a Ratio Fundamentalis, apresenta nos seus vários aspectos, daquilo que prevê da formação, seja desde os seminários e toda a participação do quanto a comunidade e, sobretudo, a presença de cristãos leigos e leigas e mulheres poderiam contribuir nessa formação. Então, fazendo aqui um alargamento, né, comparando um pouco com a formação para o laicato, nós temos as várias publicações, temos as várias publicações pela própria CNBB e também no Magistério da Igreja como um todo, mas que ainda é muito pouco conhecido e com poucas oportunidades, eu diria assim, de uma formação mais integral e uma formação permanente. Então, isso há uma contraposição, eu diria assim, de propostas de formação. Então, eu penso que é uma provocação muito importantíssima, né, que o Sínodo vem fazer. O Papa Francisco tem olhado toda essa questão da formação, sobretudo inserindo mulheres também nesse processo, nessa conversação, mas de algo que, de fato, né, a formação dos presbíteros, a gente percebe que precisa ter um alargamento, ter uma conversa, ter aí algumas clarezas para que haja uma inserção maior, para que possa realmente responder não só aquilo que o Papa Francisco diz de que sejam pastores com cheiro de ovelhas, mas que sejam pastores capazes de se compadecer, de se sensibilizar, né? A Ratio Fundamentalis fala muito sobre isso, de sensibilizar com as dores, os sofrimentos, que é todo esse resgate que a gente faz lá a partir do Concílio Vaticano II. Então, eu quero deixar nesse primeiro momento essa provocação aqui, Marcos. Obrigado, e você trouxe aqui elementos que eu quero retomar daqui a pouco para a gente continuar a conversar. O Padre Pedro, ele participa aqui, né, como contribuindo com a sua reflexão, mas também a partir de um lugar que é o lugar de formador. Como é que você tem olhado, Padre Pedro, para esta caminhada, para este caminho na condição de formador, né, de estar à frente de uma casa de formação, acompanhando os jovens neste processo de discernimento e no processo de formação? Marcos, eu tenho olhado, de certa maneira, com preocupação, porque a sensação, o sentimento que nós temos, e isso eu compartilho com outros formadores que nós
de certa maneira nos encontramos em alguns momentos em conjunto, é que nós somos uma peça-chave na formação, mas não a única, porque há muitos outros formadores externos e estes nos causam muita preocupação, porque a intencionalidade dos formadores externos nem sempre é a intencionalidade do Papa Francisco, da Igreja em chave sinodal. Então, nós olhamos, de certa maneira, para a formação presbiteral hoje com otimismo, por causa do Espírito Santo que guia a Igreja, mas, ao mesmo tempo, com uma seríssima preocupação. Seríssima preocupação porque os meios de formação externos, eles são talvez muito mais atraentes para essa juventude, no sentido das mídias sociais, no sentido do discurso, de talvez um discurso com chave de uma segurança afetiva muito mais radical, coisa que nós buscamos, mas em chave, em perspectiva sinodal e missionária, porque a partir da própria Ratio Fundamentalis e desta revisitação que o Papa nos convida a todos nós a fazermos, nós olhamos para o aspecto da vida comunitária como sendo um eixo integrador e, ao mesmo tempo, fundamental para que os presbíteros do futuro e também nós, presbíteros hoje, tenhamos a condição de conviver com as diferenças, com as diversas pluralidades que se apresentam na vida da Igreja, e a gente não percebe nestes formadores externos essa preocupação. Então, é uma formação externa bastante centrada no indivíduo, na estética presbiteral, e isso, de certa maneira, atrapalha aquilo que a formação em chave sinodal nos apresenta, que é uma abertura para a inclusão de todos, de todas aqueles que, de fato, se apresentam ou que estão à beira do caminho. Então, em síntese, nós somos otimistas porque não podemos perder a esperança, estamos trabalhando por isso, mas, ao mesmo tempo, com muita preocupação e indignação com o que tem acontecido com os formadores externos, que são muitos, às vezes silenciosos, outras vezes nem tanto. Eu quero ter tempo suficiente para tocar em todos os pontos que você traz aqui para a gente, somando com os que a Célia já trouxe na reflexão inicial, que apontam realmente para esse olhar amplo, né? Uma mirada, um olhar real daquilo que a gente tem enfrentado hoje no processo formativo. Quero voltar com a Célia, trazendo aqui, você falou, Célia, de formação inicial e formação permanente. Aqui me parece um ponto-chave para a gente trazer, né? Que às vezes a pessoa, o candidato, o jovem, passa ali um tempo no seminário, recebeu o ministério e aí pensa, estou pronto. Como pensar também, né, nessa formação de maneira mais ampla e não apenas na formação inicial? Como despertar aos ministros ordenados, aos presbíteros, para esta urgente e necessária formação permanente? Isso. Então, o que a gente percebe é justamente uma sede, muitas vezes, a própria Ratio coloca isso, o Papa Francisco também coloca agora, na bula para o Jubileu 2025, a questão da rapidez, né, dos resultados, e, ao mesmo tempo, também do poder de uma exacerbado, né, assim, desejo de se mostrar a partir, seja das suas vestes, seja através de cargos, muitas vezes, esquecendo que essa formação é uma formação enquanto povo de Deus, essa pessoa faz parte do povo de Deus, o seu ministério é um ministério para uma caminhada rumo ao reinado de Deus, onde todos e todas, cada um no seu ministério, vai contribuir também com essa grande presença, com as suas experiências, com seus testemunhos, e cada vez mais que nós nos distanciamos desses elementos, aí é onde aparece o clericalismo, que o Papa Francisco vai chamar de uma doença para esses tempos. Então, fica muito mais centrado na questão do dinheiro, na questão do poder, na construção de grandes templos. Quanto mais aparecer a aparência, o aparente, né, daquilo que pode demonstrar alguma forma de poder, parece que isso
representa algo mais na vida da pessoa, sem falar na questão dos carros, das viagens, enfim, tudo isso é muito supérfluo em relação ao grande dom, né, a grande vocação que essa pessoa está respondendo. Então, veja, o que é importante? Uma convivência com a comunidade, desde as comunidades de base, desde a leitura orante, desde a participação nas liturgias, nas várias liturgias comunitárias, a participação frequente, né, em formações, junto com o povo. Então, eu acho tão bonito, cada vez que um sacerdote participa com a comunidade e depois consegue traduzir aquilo que ouviu, aquele testemunho, numa pregação, a comunidade vai responder com muito mais força, com muito mais vigor, do que um discurso muitas vezes tão distante. Então, o que eu penso assim, é uma participação frequente nas formações, sobretudo junto com o povo, levando com o povo de Deus outros novos elementos, caminhando em comunhão com a igreja, né, com as suas igrejas, seja igreja no Brasil, igreja agora, né, com o Papa Francisco, lendo os documentos, retomando o Concílio Vaticano II com muita força, para que a gente, de fato, consiga fazer com que todo esse processo sinodal tenha uma boa fundamentação que já está prevista no Concílio Vaticano II. Então, é algo que a gente não pode dizer, puxa, é uma novidade, é algo que está sendo, né, tirado da gaveta. Não, é algo que está prestes a acontecer, precisa acontecer, mas sobretudo a partir desse grupo, né, de pessoas que, de certa forma, por seu dom e sua vocação, têm espaços privilegiados de formação. A gente não pode dizer isso em detrimento de um laicato que precisa trabalhar, que precisa muitas vezes se dedicar a tantas outras frentes de trabalho e de família e do lazer, e ainda assim inserir a formação. Então, quando nós olhamos para esse grupo, que hoje é, de certa forma, um grupo privilegiado, né? Porque Sim. está ali à disposição para todo o trabalho que tem, claro, a gente sabe que não é pouco, mas o Comblan já dizia isso lá na década de 90, os sacerdotes precisam sair do gabinete, né? Precisam, de fato, se enfronhar, precisam participar da vida do povo. Eu penso que sim, tem uma formação acadêmica, tem uma formação permanente, mas é uma formação que se faz na caminhada com o povo de Deus. Não tem outro jeito para conseguir falar a linguagem, chegar no coração, perceber a sensibilidade, os sofrimentos desse povo de cada dia, senão cada vez mais vai ser uma linguagem distante. E aquilo que o padre Pedro diz, né? As linguagens midiáticas hoje, elas alcançam os sacerdotes, os seminaristas, os diáconos e, sobretudo, o povo de Deus. Então, se essa linguagem ela se coaduna, nós, de fato, estamos falando uma linguagem que não atende quando nós partimos do que é base, né? Daquilo que a proposta do Sino, do Concílio nos traz, Sim. Em detrimento dessa outra formação midiática, Marcos. Acho que é por aí. Maravilha, Célia. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já eu continuo essa conversa sobre o tema da formação, para onde o Sínodo está apontando. Espero você, até já. Já voltamos com o nosso programa Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha, que reflete, que sonha, que pensa e que faz acontecer o desejo de uma igreja sinodal. Quer rever os temas que a gente tem tratado aqui, especialmente agora rumo à segunda sessão da Assembleia Sinodal? Confira no nosso YouTube, @Igreja Sinodal, você encontra todos os programas e os principais temas que têm movido as reflexões na igreja. Nós estamos tratando agora, nesta etapa, sobre o tema da formação. E no programa de hoje eu estou conversando com a cristã leiga Célia Soares de Souza e também com o padre Pedro Igor Leite, que é da Diocese de Garanhuns, no Pernambuco. Padre Pedro, quero voltar com você a conversa. No primeiro bloco você trazia alguns elementos que são desafiadores no processo de formação, uma vez que você também está inserido nesse contexto e, como dizia, não é a única, mas é uma das peças que compõem o processo formativo. E você colocava o sobressalto da dimensão estética, né, que está muito ligada aí à questão das vestes, a liturgia, o culto, que apresenta uma dimensão do ministério, né? O sacerdócio, a dimensão do culto. Como é que nós, olhando, né, pensando em perspectiva, podemos contribuir na formação de presbíteros que sejam integrais? Marcos, a pergunta que você coloca ela é muito importante, até para
tornar explícita uma coisa que nem sempre é tão óbvia. O sacerdócio é uma dimensão da vocação presbiteral, não é a dimensão cultica, litúrgica, mas o presbiterato não pode se reduzir, não pode, na verdade, ser exclusivo para o culto ou para o altar. Há outras dimensões, a dimensão pastoral, a dimensão dos outros sacramentos, mas a dimensão da caridade, a dimensão profética, a dimensão da formação, que Célia colocou muito bem. Então, são elementos que o Papa Francisco tem trazido, que, de certa maneira, já estão presentes na tradição da Igreja e no Concílio Vaticano II, que precisam estar aqui integrados, né? Elementos que devem se integrar. Mas eu acho que a grande contribuição é nós percebermos que há aqui uma crise de identidade em torno de dois aspectos que eu acho fundamentais. Essa crise de identidade, obviamente, advém de uma cultura onde estamos inseridos, onde temos, de fato, crises de identidade. Mas eu penso que nós estamos com crise de identidade em dois aspectos fundamentais. Primeiro, no aspecto da eclesiologia. Nós precisamos nos perguntar para qual igreja nós estamos caminhando, ou de onde partimos, qual é o lugar fundamental onde nascem essas vocações, as comunidades. As vocações não têm nascido mais na comunidade de base, com acompanhamento do povo de Deus, mas o lugar original dessas vocações são lugares afetivos, lugares que, de certa maneira, não têm uma incidência pastoral ou uma comunidade concreta de inter-relações, de perspectiva ou sensibilidade social. Então, eu acho que aqui, de maneira muito, muito distinta, nós precisamos voltar a uma identidade eclesial, a eclesiologia do Concílio Vaticano II, o modelo eclesial do Concílio Vaticano II. Porque se a gente não faz essa pergunta, a gente está formando presbíteros para qual igreja? Se cada um monta a sua igreja com as suas intenções ou com os seus desejos interiores e subjetivos, a gente entra numa Babilônia. Mas depois, uma outra pergunta fundamental é qual presbítero? Qual o modelo de presbítero? E o Papa, junto com o Sínodo, por isso que toda a escuta sinodal nos encaminha nessa direção, tanto o Papa quanto o Sínodo, formando este grupo sinodal na escuta do Espírito, nos apontam para uma igreja, para presbíteros, como Célia disse, sem uma novidade aparente, mas aquilo que já está desenhado no Vaticano II. Então, uma eclesiologia e um modelo presbiteral que já estão condensados no Concílio Vaticano II. Eu penso que é esta a grande perspectiva que precisamos redescobrir. Uhum. Trazendo aqui um elemento importante que você toca, Padre Pedro, que é a questão da comunidade, que a Célia também tocou na resposta dela. Célia, você que, assim como eu, somos cristãos leigos, estamos envolvidos na vida pastoral, em diversas atividades, como é que nós, comunidade, podemos abraçar este tema da formação, uma vez que também não estamos só em modelos tradicionais de formação de comunidade, mas pensando na responsabilidade e no papel da comunidade na formação dos presbíteros, na formação inicial e na formação permanente. Queria que você ajudasse, quem está em casa, que participa de uma comunidade, como é que pode ajudar também nesse processo? Essa pergunta ela é muito boa, ela é desafiadora e, ao mesmo tempo, aquece o coração, pelas várias experiências que nós temos tido com padres da caminhada, com sacerdotes que, no início da sua caminhada, buscam, de alguma forma, a escuta, porque é preciso voltar. Eu acho que, quando a gente diz, precisa voltar para o Concílio Vaticano II, há um passo além ainda, que é voltar ao primeiro amor, voltar às fontes. Olha, quando os Atos dos Apóstolos dizem, veja como eles se amam. Então, uma comunidade que se escuta, uma comunidade que está disposta a investir o tempo, vamos dizer assim, porque não perder tempo, mas estar juntos ali, escutando de fato os testemunhos, as expectativas, e esse processo sinodal, ele vem trazer justamente muito forte essa questão da escuta. Então, eu penso que um ponto fundamental é encontrarmos
espaços, e temos feito algumas experiências nesse sentido, em detrimento de outras não tão muito felizes, assim, onde muitas vezes a decisão já vem pronta e magoa e tudo mais, mas é acreditar nisso, é acreditar a partir das sementes boas que estão sendo lançadas, estão germinando. Jesus já dizia isso na parábola, né? Tem lá a semente que foi comida, outra morreu no asfalto. Eu acho que as nossas experiências, elas vão também assim, mas tem aquela que dá fruto 100 por um. Então, eu penso que nós focamos nessas experiências boas de partilha, que são pequenos grupos, nós vamos ser sempre o resto de Israel, mas eu penso que a gente não pode desanimar, né? Uma roda muito bacana aí que está acreditando, voltando na experiência bíblica, sobretudo, né? Voltando a esse primeiro amor, que depois é resgatado no Concílio Vaticano II. Então, são essas as assembleias, né? Foi uma decisão muito, na minha posição, muito acertada do Papa Francisco, porque da Assembleia Eclesial Latino-Americana nós tivemos várias outras rodas de conversas de pessoas que a gente nem conhecia, de pessoas que nós tivemos acesso, onde a troca de experiência foi muito boa, a nível de América Latina, a nível de Brasil, continuamos, e buscando também essa mesma oportunidade nas nossas comunidades. Por outro lado, também Jesus dizia, se não te acolherem bem, não leve nem a poeira dos pés. Então, eu penso que, assim, é uma forma de dizer que nós não vamos desanimar, não vamos parar naqueles desafios, naquelas dificuldades, mas sim protagonizar aquelas que dão certo, com quem quer continuar essa caminhada e trazendo cada vez mais pessoas para essa roda, né, para essa formação, que é uma formação permanente, integral, necessária, que nós, sobretudo, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, temos investido bastante com projetos de formação, muito baseado aí no magistério e também no Vaticano II, na Palavra de Deus, na doutrina social da Igreja, e nós acreditamos muito nesse projeto, que vão formando aí um laicato que pode e deve e quer, né, sobretudo que quer fazer esse trabalho de comunhão, de sinodalidade nas suas bases. Então, para mim, assim, é muito forte isso, né? Porque, Sim. como dizia, é um desafio, mas tem uma esperança muito grande. E é por isso que nós depositamos a nossa esperança neste caminho. Verdade, caminhar sempre com esperança. Eu disse que eu queria ter tempo suficiente para abordar todos os elementos que vocês apresentaram, trouxeram aí nas contribuições, mas infelizmente o nosso tempo vai chegando ao fim e eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados e começo agradecendo ao Padre Pedro Igor Leite, da Diocese de Garanhuns, no Pernambuco. Ele é formador, professor universitário. Padre Pedro, obrigado pela sua participação neste programa. Eu que agradeço, Marcos, pelo convite, agradeço a companhia da nossa amiga Célia. Nós temos uma responsabilidade, essa responsabilidade nos faz ser inquietos, né? Nós precisamos, de fato, contribuir ao nosso jeito, ou com a nossa possibilidade para uma igreja sinodal. Um abraço. Obrigado, outro para você. Querida Célia Soares de Souza, cristã leiga, doutoranda em teologia e que também assessora a comissão para o laicato da CNBB. Obrigado pela sua participação e reflexão aqui no programa de hoje. Gratidão, Marcos, gratidão, Padre Igor, uma satisfação estar aqui com vocês. E o que eu quero dizer é da importância da participação da mulher, das mulheres, né, em todo esse processo, que o Papa Francisco tem chamado também para escutar muitas mulheres importantes da caminhada, e que nós possamos também multiplicar essa experiência nas nossas dioceses, nossas paróquias, arquidioceses, prelazias, para que cada vez mais uma presença feminina, né, esteja atuante nos espaços de escuta e de decisão. Gratidão, então, para vocês e para todos que nos escutam. Assim seja. E obrigado a você que nos acompanhou nessa reflexão no programa de hoje. Na próxima semana a gente continua olhando com perspectiva, com esperança, com alegria para sermos sempre uma igreja sinodal. Um abraço, até lá.